a Polícia Federal precisou submeter o celular do dono do Banco Master, Daniel Worcaro, a uma ferramenta de quebra de criptografia. Segundo uma apuração, inclusive da CNN, o aparelho celular do dono do Banco Master apresentava uma camada adicional de proteção. E aí, para a gente contextualizar quem está aqui nos acompanhando, em janeiro, durante um depoimento, o banqueiro já havia se recusado a fornecer a senha do seu celular, que é um iPhone de última geração. Aí o que vai acontecer agora? Depois dessa análise do conteúdo, do que estava no celular de Daniel Worcaro, esses dados vão ser compartilhados com o Supremo Tribunal Federal e também com a Procuradoria-Geral da República. Queria aproveitar e chamar a Larissa aqui para nossa conversa. Larissa, a gente já falou bastante aqui no Primeira Análise de toda essa discussão do caso do Banco Master, está ou não no STF ou na primeira instância, mas muitos estão apostando que agora, com a análise do celular de Worcaro, vai ser fundamental para dizer se esse caso vai ou não para a primeira instância. O próprio ministro Dias Toffoli já sinalizou que pode remeter esse caso à primeira instância a depender do conteúdo dessas mensagens dos celulares. Mas o problema é que Worcaro, Larissa, já mostrou que tem relações em todos os poderes. A dúvida é, alguém vai conseguir sair ileso dessa história? Mas queria, Larissa, que você falasse um pouco da repercussão dessa decisão aí da PF de quebrar a criptografia para acessar os dados do celular do Worcaro e também da expectativa desse caso aí em Brasília, porque o próprio ministro Dias Toffoli deve liberar para a CPMI do INSS os dados extraídos do celular de Worcaro, que deve inclusive prestar depoimento ao colegiado depois do Carnaval, no dia 19. Letícia, bom, vamos lá, esse assunto, de fato, essa apuração, da CNN, é um assunto que está realmente dominando a capital federal nesse início de semana, a gente pode ver a repercussão disso e, claro, a gente já pode ver agora de manhã e muito provavelmente isso vai continuar repercutindo hoje ao longo da semana, mas vamos lá, vamos por partes em relação a esses apontamentos que você fez, esses questionamentos também que você apresentou, Em relação, primeiramente, Letícia, em relação às relações de Worcaro, E para contextualizar e para relembrar aqui quem nos acompanha, eu fui justamente atrás da transcrição do depoimento que ele prestou à delegada da Polícia Federal que está conduzindo a investigação, depoimento que teve o sigilo derrubado pelo ministro Dias Toffoli há poucos dias, Então, a gente pôde ter acesso ali aos vídeos de gravação, mas eu fui ali atrás da transcrição só para a gente lembrar o que Worcaro responde quando ele é questionado justamente sobre isso, sobre as relações dele com com o universo político, as pessoas que fazem parte do universo político. E aí, só para trazer exatamente para quem nos acompanha, a pergunta da delegada é: quais os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? Aí o Worcaro responde: eu tenho alguns amigos de todos os poderes e não consigo nominar individualmente quem que frequentava minha casa, também não vejo qual a relação com o caso. Aí a delegada rebate dizendo: a gente está estudando justamente as suas relações políticas, Ou seja, a gente comentou isso aqui na época, quando o sigilo desses vídeos, desses depoimentos caiu, e a gente volta aqui para relembrar, porque o próprio Worcaro diz, eu tenho alguns amigos de todos os poderes. Então, só para a gente entender a magnitude realmente desse caso, e agora especificamente em relação a essa questão dos celulares, de Daniel Worcaro. Letícia, em relação à CPMI do INSS, uma atualização sobre a data do depoimento, como você disse inicialmente, de fato, a comissão tinha marcado o depoimento de Worcaro para o dia 19, ou seja, na quinta-feira da semana que vem, logo depois do Carnaval, mas teve uma nova atualização e eles remarcaram esse depoimento para o dia 26 de fevereiro. Lembrando que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS só pode investigar, ou seja, só pode abordar questões que tenham a ver com a fraude envolvendo aí o INSS, que prejudicou diversos pensionistas, aposentados, Mas existe a expectativa desse depoimento justamente para tentar
aprofundar a apuração em relação ao envolvimento do Banco Master com essas questões todas relacionadas ao INSS. E aí, Letícia, por fim, né, sobre essa questão do ministro Dias Toffoli, se ele vai, de fato, liberar essas informações para a CPMI do INSS ou não, e aí eu recupero uma coletiva que o senador Carlos Viana, que é o presidente da comissão, coletiva de imprensa que ele deu logo depois daquela audiência que ele teve com o ministro Dias Toffoli para pedir que Daniel Worcaro fosse autorizado a prestar depoimento na comissão, e ele disse que o ministro Dias Toffoli deve destravar o compartilhamento de dados da quebra dos sigilos de Daniel Worcaro. Então, existe sim essa expectativa, mas é importante a gente relembrar também que no final do ano passado, o próprio ministro Dias Toffoli havia restringido o acesso da CPMI a essas informações. Mas depois, então, dessa audiência, o senador Carlos Viana sai ali dizendo que pode ser que esses dados sejam compartilhados com a comissão. Então, Letícia, a semana já começa, né, com o assunto do Banco Master, que tem estado em alta nessas últimas semanas, mas começa novamente em destaque. E, claro, a gente segue acompanhando todos os desdobramentos aqui em Brasília, com a nossa equipe aqui de Brasília. Larissa, o ministro Dias Toffoli, inclusive, começou, né, na última semana, a gente falou sobre isso, a liberar alguns trechos, inclusive ali do depoimento de Worcaro, né? A gente não tem acesso a todo o conteúdo aí do processo, mas até um pedido que foi ali da Polícia Federal, do Ministério Público, liberou ali trechos do que disse Worcaro nesse depoimento. Mas é uma outra questão, você falou do que vai tratar, né, o escopo da CPMI do INSS sobre esse caso do Banco Master, mas o que a gente tem visto é até uma disputa em Brasília, né, quem que vai ter o protagonismo aí no Congresso em relação a toda essa discussão, porque o que acontece, a CPMI do INSS deve abordar isso, mas a gente tá vendo, né, uma disputa aí do Congresso, da Câmara, do Senado, se vai ser uma CPMI do Banco Master, e até agora o que parece todo mundo quer, mas cada um quer uma CPI, uma investigação diferente aí no Congresso do Banco Master. E até agora não saiu do papel, né? Exato, Letícia. Isso é muito comum aqui em Brasília, né? Quando tem um assunto muito em alta, né? A gente vê, de fato, essa disputa, né, por um protagonismo relacionado àquele assunto. E com a questão do Banco Master não é diferente. E pela última atualização da nossa repórter, da Patrícia Nadir, nossa repórter setorista de Congresso Nacional, na semana passada já eram 4 pedidos, digamos, formalizados de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o Banco Master, né, entre comissões parlamentares de inquérito e entre comissões parlamentares mistas, né, que misturam ali senadores e deputados. Então, Letícia, vamos ver o que deve acontecer, né? Porque existe uma fila, conforme os requerimentos vão sendo apresentados, existe uma fila ali que deve ser seguida para decisão ou não de abertura das comissões parlamentares de inquérito, ou seja, tem toda também uma burocracia no legislativo em relação a isso. Mas, como você disse, né, existe sim uma disputa pelo protagonismo relacionado a esse tema que está muito em alta, né, Letícia?